também vai ser muito importante aí na confecção de front-end, que são os formulários. Bom, formulários. Os formulários ainda são objetos ainda HTML que a gente vai criar para fazer uma interação, né, uma entrada de dados por parte lá do usuário. Ele vai digitar alguns campos e nós vamos coletar essas informações e tratar. Então nós vamos estudar os formulários em duas partes. Na primeira, vamos tratar da coleta de dados e depois na segunda, nós vamos tratar os próprios dados. Tratamento de dados. Ou seja, coleta de dados a gente vai tratar com elementos ainda do HTML, mas o tratamento de dados a gente já vai começar a falar aqui em PHP. Eu não conheço um outro jeito de tratar os formulários de dados que não seja por PHP. Bom, nós vamos lá na nossa tela, na segunda tela que nós criamos e ela ainda estava vazia, ela só tinha aqui um texto aqui de nova janela e um botão para fechar. Eu vou manter aqui o horizonte, né, aí uma divisão entre o botão e o restante do texto. E aqui a gente vai começar a falar agora sobre o formulário. Bom, o nome da tag é form e vai finalizar do mesmo jeito que as demais finalizaram até agora, apenas colocando uma barra. Bom, o form ele tem alguns atributos, mas para a gente aqui no momento a gente só vai levar em consideração dois, que é o action. O action ele vai dizer o seguinte: aonde que esses dados vão ser tratados. Geralmente, para a gente tratar esses dados, que seria a segunda parte, ele vai ter que ser um arquivo PHP. Então eu vou chamar aqui por exemplo, trata 1.php. Lembrando que quando a gente começar a usar PHP, essa nossa metodologia de salvar o arquivo já não funciona mais, a gente vai ter que ter um servidor instalado na máquina, que por exemplo a gente vai instalar aqui mais tarde é o VAMP, né, WMPA, só anotar aqui, ou seja, nessa segunda parte aqui será necessário a instalação do VAMP. Aí você já pode ir se antecipando. Qualquer problema que aconteça, a gente explica no próximo vídeo. Bom, a outra situação aqui é o método. O outro atributo é o method. Qual vai ser o método que a gente vai usar? A gente tem alguns métodos possíveis, mas os mais usados é o get ou o post. Depois nós vamos ver a diferença entre eles. O que que é? Um tem mais segurança, outro tem menos segurança, um carrega mais dados, outro carrega menos dados. Aí vai depender de tudo que a gente for vendo de acordo com a nossa aplicação, né? O que que a gente vai tentar fazer. Bom, o método, como eu já falei, ele vai depender aí de todo um futuro aí. Os elementos aqui que a gente vai colocar, eu vou pegar apenas aqui os quatro elementos mais básicos que tem, mas existem mais. E depois com o tempo a gente vai ampliando.
que a ideia aqui principal é a gente já começar alguma coisa que a gente possa usar para poder ver como é que as coisas acontecem, como é que acontece a interação entre o PHP, o HTML e o MySQL. Bom, o input aqui, o nome input é um tipo de entrada. Ele vai ter dois atributos básicos, que é o name, que não pode faltar, e o type. Por que, que o nome não pode faltar? Que quando a gente mandar ele lá para outra janela lá através do método get, a gente vai pegar ele lá pelo outro lado pelo nome. Então a gente vai precisar ter nomes e nomes individuais mesmo. Cada input vai ter um nome. Esse aqui, por exemplo, eu vou criar um nome, como se pedisse para a pessoa colocar o próprio nome dentro de uma variável. O, o type, ele aqui no caso, ele vai ser text, porque eu vou colher aqui alguma coisa do tipo texto. Eu poderia usar hidden, entre outros, aí é aquela questão. No momento agora a gente vai se prender apenas àquela situação que a gente realmente quer fazer um front-end rodando. O input ele dispensa lá o fechamento. Se a gente salvar aqui e atualizar, clicando aqui, já vai vir lá um lugar para a gente digitar alguma coisa. A janela já deixou de ser morta, apenas informando, né, dando alguma informação para poder ser um campo editável em onde o usuário pode já digitar alguma coisa. Bom, mas você viu lá que ele não está trazendo nenhuma informação. O input ele traz simplesmente o quadradinho lá para digitar. Aí para a gente deixar isso mais visível, mais visivelmente legalzinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, antes de entrar no formulário, vamos botar um título, né? Cadastro de interesse. Vamos botar assim, de contatos. Jogo lá o BR, para ele poder quebrar a linha, senão vai ficar todo mundo na mesma linha. E antes do input aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso dar uma indicativa lá para o usuário que aqui ele tem que digitar o nome. Isso vai deixar a aparência da web page já um pouquinho melhor. Que eu vou ter lá cadastro de contatos e um campinho para o cara botar o nome dele. Vamos fechar. Bom, além do nome, eu vou colocar um outro campo que eu vou pedir e-mail. Input, e-mail. O tipo é texto também. Agora eu vou usar um outro elemento que é o select. Esse aqui a gente precisa de pôr um fechamento nele. Se a gente precisa de pôr um fechamento, a gente vai sempre colocar isso aqui na saída. O select ele tem algumas características que a gente vai precisar. Uma delas é o nome. O nome, como no, no caso aqui é name, porque vem do inglês. O nome é o elemento que vai ser pego lá do outro lado quando a gente botar ele para transmitir via o GET. Então o nome não pode faltar. Aqui vamos botar tipo um gênero. O select, ele precisa de uma lista de opções.
Como eu estou pedindo gênero, a minha lista de opções vão ser, bom, por enquanto ainda são duas, né? Option. Aqui é o seguinte, o option ele precisa de uma informação chamada valor. Qual o valor que a variável gênero vai assumir caso seja escolhido essa opção? O, a option, ela vai ter um texto aqui que vai aparecer para o usuário, porque o que está ali não vai aparecer, e nós temos que fechá-la. Aqui eu montei uma, vou botar duas opções, é, masculino. Essa informação aqui, esse valor aqui, eu posso botar simplesmente uma letra M e uma letra F, porque esses valores são os valores que vão ser recolhidos lá na frente. Eu posso apenas botar MF e já fica subentendido que é masculino e feminino. Isso aí mais tarde, quando a gente começar a ver a parte de banco de dados, vai mostrar que aí eu posso criar apenas um campo com um único caractere. E aqui eu passo para o usuário, Marcos, masculino, que é a informação que eu quero que ele veja. E aqui, feminino, que é a informação que eu quero que a pessoa veja. Selected está fechado. Se eu salvar e atualizar aqui e pedir para ele abrir, já abre lá as informações. Vendo aqui ele fica com uma opção para escolher. Aqui um campo para digitar, já aparece meu e-mail aí. Aqui provavelmente já vai aparecer o Marcos. Ou seja, já criamos, embora esteja bagunçado, para a gente dar uma ajeitada nisso aí. A gente vai colocar aqui o BR no final de cada elemento aqui dentro, que a gente queira quebrar a linha, e-mail e pronto. Então, aqui no caso, não vamos botar aqui, vamos botar no final dele. Vamos salvar, fecha lá a janela, manda abrir. Já deu uma colocada aí numa linha. Agora, o que que acontece? A gente colocou aqui a informação action. Para essa action rodar, né, você vai precisar de um button, e o button nós já vimos lá, já colocamos ele aqui, até aqui embaixo tem um, é a mesma coisa. A gente só vai lembrar o seguinte, ele dentro do formulário eu não preciso indicar o que que eu quero que ele faça, porque isso já está indicado lá no action do próprio formulário. Se eu colocar ele aqui, um botão aqui, eu vou botar button. O button ele sempre tem que ter um tipo, né? Type ou tipo dele vai ser button. O on click dele não vai precisar entrar. Eu vou colocar aqui, eu vou fechar. Eita, entrou uma tela de instalação aí bem no meio do caminho. Está instalando um software ali atrás, mas não liga não. Vamos colocar aqui um button. Vamos salvar. Veja que o botão ele não tem nada, porque é claro, nós não colocamos.
É verdade. Vou jogar aqui um clique dele. Trata 1.php. Enviar. Veja que enviar ocorreu um erro porque nós não temos aquele arquivo que trata 1.php. Teríamos que voltar lá no na nossa pasta projeto web, fechar um novo arquivo, salvá-lo como trata 1.php. Lembrando que aí para salvar tem que como PHP teremos que tratar e botar como todos os arquivos. Salvou, o arquivo já existe. Aqui ainda não tem nada. Salvou, vamos fechar a janela, abriu, enviou. Ele traz exatamente o que está escrito no texto, porque nós não temos aqui um interpretador PHP instalado ainda. Mas a parte aqui de criação do formulário, nós... Cadê o arquivo? Agora tem tanto arquivo aberto. Aí. O formulário está criado e de uma forma bem simples. Nós não fizemos muita informação aí, mas aqui nós temos a base de um formulário.